Eu sair de tudo que é tratado que mantém a paz, também é estratégia para falar, eu não tenho mais nada a ver com isso. Vocês possam ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, inteligência para poder raciocinar além daquilo que está aqui. Essa é a Essential Way. Esse é o entretenimento essencial. Eu contribuo com a minha oração e a minha Ave Maria. O que eu vou dizer agora são raciocínios que eu venho fazendo com a espiritualidade. Eu realmente espero que não aconteça. E eu realmente espero que o Papa Ratzinger esteja correto, apesar de eu não concordar com ele. O terceiro segredo, no entanto, só foi revelado no terceiro milênio, nas palavras escritas de próprio punho em 1944. Lúcia dos Santos finalmente contou o que teria acontecido depois da revelação dos dois primeiros segredos. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. A espada estava em chamas e, segundo a irmã, essas chamas pareciam querer incendiar o mundo, mas eram apagadas pelo simples toque da mão de Maria. E o anjo teria dito: penitência, penitência, penitência. Veio então uma luz muito forte que a irmã Lúcia entendeu como sendo o próprio Deus. E nessa luz ela teria visto um bispo vestido de branco, que as crianças pensaram seria um papa. Segundo a visão, outros religiosos subiam uma montanha onde havia uma grande cruz feita de troncos de árvore. O Papa seguia na mesma direção e ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Seria o Papa João Paulo II, depois de ser atingido por um tiro e quase morrer? O relato prossegue dizendo que, ao chegar ao topo da montanha, o Papa se ajoelhou diante da cruz e foi morto por um grupo de soldados. Eles teriam disparado vários tiros contra o Papa, várias setas também, e assim foram morrendo uns depois dos outros. Os bispos, sacerdotes e inúmeros outros religiosos que estavam ali. O terceiro segredo termina com mais uma visão apocalíptica em que dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. O cardeal Sodano, porta-voz de João Paulo II na revelação daquele mistério, entendeu que a terceira parte do segredo era uma consequência do que tinha sido previsto nas duas primeiras. Senão, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, disse o cardeal, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Em suas explicações, Sodano voltou ao tom político usado 16 anos antes pelo Papa, dizendo que o terceiro segredo se referia mais que tudo à luta dos sistemas ateus contra a igreja e os cristãos. Tentou acabar com as especulações de futurismo e disse que a imagem vista pelas crianças não deveria ser entendida como um filme antecipado do futuro, do qual já nada se poderia mudar. Seria, antes de tudo, uma orientação divina para que os homens seguissem pelo melhor caminho. Só que nós estamos em 2026, em 31 de maio, e a gente está vendo que teve o que os pastorinhos viram, fizeram, aconteceram, falaram, comunicaram, o que Lúcia, que sobreviveu, trouxe, que foi o atentado ao Papa Wojtyla, que é uma alma-luz, queira você gosta da Igreja Católica ou não, é uma alma-luz, que veio dentro da Igreja Católica. E aí a gente tem o cotidiano e o noticiário de hoje, em 2026. Então, para não criar alarde, não, já foi, é um negócio só da unidade, do somos um, e nananã. Vocês estudaram já governo oculto? Vocês lembram quando teve a Rússia invadiu a Ucrânia e o religioso mais importante da Rússia apoiou o então e ainda presidente, governante supremo da Rússia?
E lá na Rússia tem um esquema de que tem a televisão estatal, e é um país gigante com uma população muito grande. Então as informações são muito filtradas, não é que nem nós temos aqui liberdade de acessar tudo. E tem essa estatal. E eles acreditam realmente, e eu não estou fazendo um tom político aqui, eu estou fazendo vocês raciocinarem espiritualmente, que os ucranianos têm que invadir porque tá. E aí foi apoiado por um líder religioso. Só que aí eu vou te levar para o outro lado do mundo, para a América do Norte, para um país que todos conhecem, de um líder político no poder no momento, que se diz muito protegido por ser cristão e que também mexe seus pauzinhos para fazer o que quer no mundo, aliando-se com o governo oculto e com todos os seres trevosos que querem prejudicar a fase de transição da Terra para a Terra regenerada. Nós estamos na fase de transição da Terra para a Terra regenerada. E não sou eu que digo isso. Chico Xavier disse, os espíritos dizem, a Mônica de Medeiros constata. Então está em fase de transição, onde tem a separação do joio e do trigo que foi dito por Jesus lá atrás. E aí com uma história tipo, eu tô junto com Jesus, mas eu faço o que eu quero. E quando quem está no poder da Igreja Católica não está no meu time, politicamente falando, eu agrido. E nas últimas semanas, equipe, algumas que passaram, pela primeira vez em muito tempo, houve um ataque direto ao líder da Igreja Católica, que é hoje a instituição espiritual mais poderosa do mundo, mesmo ele sendo da mesma nação, por ele simplesmente dizer a verdade. Então ele foi ameaçado. E seu vice-presidente também falou várias sobre esse Papa que está no poder. Então, aquela profecia ali dos pecadores e dos russos se diz para o governo oculto e para quem está gerenciando isso aí. E os ataques à Igreja Católica, que é uma metáfora daqueles que acreditam no Cristo. Porque hoje eu cresci católica, mas eu vibro todas as religiões. Mas só por eu ter no meu peito Jesus, às vezes eu sou persona não grata para o governo oculto que quer derrubar o governador da Terra na fase de transição da Terra para a Terra regenerada. E eles fazem através de líderes políticos que energeticamente e verbalmente atacam o Papa e que isso pode gerar espiritualmente uma guerra muito maior. Mas o que se diz, Lúcia, e que aí é a necessidade da oração e da penitência, o que que é penitenciar? Penitenciar é você se privar de alguma coisa, e você falar que a penitência é, não vou comer chocolate por um ano, né? Vou fazer isso durante tanto tempo, isso é uma penitência. É uma coisa que vai tirar da população mundial. Penitência, penitência, 3 vezes. E quando fala 3 vezes, é a verdade absoluta. 3 vezes. Falou 3 vezes, Maria. Penitência, penitência, penitência. E aí se vê uma cidade arrasada e os líderes cristãos, e eu não vou falar o Papa, mortos, assassinados. O que aconteceu semanas passadas de agressão verbal é muito mais grave do que muita gente pensa que um louco está falando. A gente está falando de algo que o governo oculto está plasmando na Terra através dos seus enviados para que aconteça a profecia. Se não pararmos de insultar Deus, haverá uma guerra pior do que essa.
Mas o perigo maior não é nem assassinarem o líder da Igreja Católica, o líder dos cristãos, Jesus, nos corações dos católicos e dos cristãos. Não é isso. E sim as cidades arrasadas através de um trabalho que eu fui fazer em Hiroshima e Nagasaki, onde eu passei o pão que o diabo amassou, logo depois. Onde no Museu de Hiroshima, eu tenho a foto disso, a gente sabe que depois daquele horror que aconteceu, sendo que foram os americanos que jogaram a bomba no Japão, mas hoje quem detém as maiores ogivas nucleares é os Estados Unidos e a Rússia, principalmente a Rússia. Quando a gente abre agora o nosso celular num jornal online e vê lá, fulano ataca Papa, fulano falou isso do Papa, presidente da Itália defende o Papa e corta relações com o presidente, tá, tá, tá. Então, assim, é muito maior. E sair de tudo sair de tudo que é associação de OTAN, de, sei lá, não OTAN não, de ONU, sair de tudo que é tratado que mantém a paz, também é estratégia para falar, eu não tenho mais nada a ver com isso. O tratado do nuclear, e a gente tem que estudar muito mais sobre isso, ninguém mais respeita. Esqueceram Hiroshima, esqueceram Nagasaki? Nós corremos riscos ainda. Só que aí é uma cidade que pode ser que seja destruída. E qual será ela? Roma? Ou alguma outra que representa muito para Jesus? E façam 1 mais 1 igual a 2. Isso é ser um médium espiritual do novo milênio. Lembrando que a oração, e é isso que nós aqui estamos fazendo, e daqui a pouco nós vamos entrar em trabalho, em estudo simples, com 121 pessoas na sala, essa iniciativa, não minha, de Dr. Bezerra de Menezes, que vocês abraçaram, ela é uma das que contribuem para que não seja apertado o botão da arma nuclear em alguma cidade do mundo. Lembrando que Lúcia também viu que Maria apagou com a mão o mal que os homens pecadores querem fazer. Que vocês possam ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, inteligência para poder raciocinar além daquilo que está aqui. Essa é a Essência Way. Esse é o entretenimento essencial. Eu agradeço a Joana Viegas, que trouxe esse tema. Eu agradeço a todos vocês que vieram aqui e agora estão assim. Meu Deus, o quanto eu vou ter que estudar para poder compreender que eu contribuo com a minha oração e a minha Ave Maria, Pai Nosso, salve Rainha, para que o mundo não seja dominado pelo governo oculto. Alec,